Nós temos uma liga chamada Liga de Proteção e Prevenção. Então, quem faz parte desta liga é um Super P. E daí nós apresentamos, além de nós, que somos Super P's, todo voluntário que se une a este projeto, ele é um Super P. Mas nós apresentamos também outros integrantes da Liga de Proteção, que é o Conselho Tutelar. Geralmente no Encontro de Heróis, nós temos sempre a presença lá de um conselheiro tutelar, um policial, porque também nós precisamos desmistificar o que alguns pais fazem em relação a conselho tutelar e a policial. Qual então, para criança, o conselho tutelar é punição para a criança. Entende? Então, assim, se você desobedecer, se você falta à escola, se você... Aí eu vou chamar o conselho tutelar. Quando, na verdade, o conselho tutelar é o aliado, ele faz parte da Liga de Proteção. Então, a Liga de Proteção é o policial, o conselho tutelar, o Disque 100, todos os meios, né, de auxílio para a criança. E as pessoas têm essa falsa sensação de segurança. Agora, eu ia entrar, na verdade, até do que você mencionou, conselho, polícia, ou seja, em que momento em que você tem que mudar o nível da conversa, tem que acionar e denunciar mesmo, né? Ou seja, como, que forma, qual o caminho, é o próprio conselho, primeiro polícia, o que às vezes alguém que já está ciente, está sabendo, ou que às vezes até suspeita, né? E a gente sabe que é um assunto muito delicado, porque às vezes alguém está suspeitando, mas ela não tem 100% de certeza. E às vezes uma denúncia, né, ou essa suspeita, numa situação que não corresponde, né, pode gerar uma marca, pode gerar um constrangimento, algo muito complicado. Esse é um medo que as pessoas têm, mas a gente também precisa derrubar esse medo, porque assim, quando nós fazemos uma denúncia, por exemplo, para o Disque 100, tá, ou um conselho tutelar bem estruturado, ele não vai expor. Tá. Então, toda denúncia, quando nós levamos uma denúncia anônima, por exemplo, ele vai partindo da investigação. Não é assim, tipo, eu fiz uma denúncia lá e eles já chegam, não, vamos levar esse pai, vamos levar esse padrasto, Não, não. É investigatório. Agora, o que a gente não pode é se omitir, né? Então, isso de forma alguma. Agora, o que acontece, Albert, assim, o nosso projeto, ele é primeiramente preventivo. Então, assim, o objetivo principal do nosso projeto é a prevenção. Agora, o que acontece é o seguinte, nós precisamos conhecer a temática do abuso para trabalhar com prevenção. Isso não tem. Se a pessoa disser assim, não, eu quero trabalhar, aí quero ser voluntária com vocês, mas por favor não me fale sobre abuso, eu não quero conhecer esse assunto, aí não tem como. Não tem como. E até assim, os pais também, né? O que os pais podem entender, ouvir de resumo, de coisas práticas assim para... Opa, isso são sinais, né? Está se construindo um cenário aqui, eu estou percebendo isso. O que ele pode estar atento, perceber dentro de casa, nos filhos, do sobrinho? Então, isso eu creio até que a psicóloga pode nos ajudar com uma resposta mais profunda, mas existem meios, sim, de identificar. Infelizmente, muitas pessoas têm esse discurso, eu não quero saber desse assunto, nem me fale sobre isso, mas é necessário. Eu digo assim, com as crianças, nós tratamos o lúdico, toda essa temática de uma forma bem suave. Tá. Mas às vezes com os pais a gente tem que entrar de sola, porque assim, parece que infelizmente só depois que acontece, e em alguns casos nem depois que acontece. É verdade, infelizmente. Nem depois que acontece a pessoa verdadeiramente se desperta. Você percebe o quê? Que infelizmente falta informação. E a gente sabe que a suma da prevenção é informação. Informação. Para os pais que estão nos assistindo, né? Que sinais, Márcia? Que dicas práticas que a gente precisa estar atento, né? Percebendo aí nas crianças que dão um indício de uma situação talvez de abuso? Existem alguns sinais, Albert. Claro que varia de criança para criança, né? De acordo com a estrutura da personalidade de cada uma. Mas um dos indícios é o andamento, eu diria assim, do histórico escolar da criança, ela muda o comportamento dela, né? A irritabilidade ocorre, às vezes a criança se fecha, ela se retrai muito, até mesmo casos de mutismo podem ocorrer, né? Um choque, a criança pode entrar nesse choque. Existem também
opostos, onde a criança apresenta um comportamento sexual também através de masturbações. Né? Então, os pais geralmente eles se assustam, aí eles entram até com repreensões, né? Começam a ter também comportamentos inadequados de repreensões àquela criança, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Né? E ao invés daquela criança receber a ajuda, às vezes acaba até piorando o quadro dela, porque não está indo de encontro com a necessidade dela. Né? Porque quando isso ocorre com a criança, no caso, se essa criança ela foi abusada, ela está confusa. Né? Ela não sabe direito o que está acontecendo, porque existe a situação também que quando uma criança, no caso, como a gente está colocando, né, especificando, no caso de criança, ela é tocada, o corpo dela, né, a pele é o maior órgão sexual, né, de alguém, então quando ela é tocada, ela pode sentir prazer também. E aí a culpa vem. E isso ocorre um meteoro dentro dela. Ela fica completamente confusa. Né? Porque ela já aprendeu, em algumas situações, que ela não deve falar com estranho, que ela não deve aceitar a bala do fulano, né? de estranho, enfim. Mas, às vezes, aquela pessoa, ou na maioria até das vezes, aquela pessoa que tocou nela é alguém conhecido. Né? E que ela sentiu dificuldade de falar ou não, porque ela ainda não aprendeu que para aquela pessoa conhecida ela não podia dizer ou não. Né? Então ocorre uma confusão muito grande dentro dela. E ela começa a ter esses comportamentos, esses sinais, como você perguntou, e os pais detectam que ela está diferente, e veem, como eu disse, ela se manipulando, né? Ela se masturbando, e os pais não aceitam aquilo. E vêm com a repreensão. Né? Então, esse tipo de sinais ocorre bastante. Eu mesma já fui abordada, às vezes, em consultório médico, sala de espera de hospitais, que você começa a conversar e aí descobre que você é psicólogo, aí vem alguém perguntando, ai, minha netinha está fazendo isso e aquilo, o que será que está acontecendo com ela? E vem com esse tipo de situação, né? Da criança se manipular, né? E o que está havendo? A pessoa fica preocupada e estranha muito. Né? Então é um comportamento comum ocorrer isso. Então, olha só, hein? Eu acho que para os pais, para as mães ficarem atentas aí a essas informações, essas dicas aí, a gente sabe que a informação, né, você conhecer um pouco mais para não ter medo, não ter receio, principalmente os pais, né, não fazer vista grossa para essas situações, né, não achar que isso vai te dar um desconforto e por causa disso você não quer abordar, ou porque tem medo de algum outro reflexo, enfim, é importantíssimo você enfrentar isso, né, com carinho, com sabedoria, né, não é através de um confronto direto ali, de uma repreensão, né, direta, mas com muita sabedoria aí, mas atacar esse problema, você precisa abordar, né, e enfrentar essa situação. E a gente está falando aqui de dicas práticas para os pais, mas às vezes tem outros profissionais, né, ou os próprios pais que querem se capacitar mais, que querem aprender mais sobre isso. Bom, temos aí então esse livro, né, esse material, ele ajuda já nisso, né, é um material aqui editado pela AD Santos, né, você pode encontrar então na editora e nas livrarias evangélicas. Ele se resolve por si próprio, ou seja, eu posso estudar esse livro aqui e já vou estar apto a fazer um projeto ou não? Tem outros cursos complementares, iniciativas, como é que a gente pode se preparar melhor aí para abordar esse assunto? Então, nós temos as nossas capacitações, já temos algumas agendas, temos aqui em Curitiba e outras fora do Paraná, né? Mas o livro, quando nós pensamos o livro, nós pensamos realmente em torná-lo bastante claro, prático, assim, para que um pai, uma mãe, ou um professor, ou mesmo um profissional da rede, pudesse ali já estar, de certa forma, bem esclarecido, né? Inclusive, ele traz no final do livro o caderno de exercícios, né? Que pode ser xerocado para trabalhar com a criança. Então, imagine assim, uma mãe e um papai que compraram um livro, eles podem estar depois aplicando com a criança, principalmente aquela criança que já participou de um dos nossos eventos. Inclusive, na roda de bate-papo, que é realizada com os pais no finalzinho
quase no final dos eventos, nós explicamos a necessidade de dar continuidade ao trabalho em casa. Né? Essa foi uma orientação que nós recebemos da psicóloga que dá suporte para nós, que é a Camila Correia, e ela fala dessa necessidade de pelo menos uma vez por ano você estar ali revendo, né, essas instruções com a criança, principalmente ali do toque do sim ou do toque do não. Né? Então, até quando a gente fala, até eu estava lembrando ali de mencionar isso, porque eu me lembro de uma pessoa que falou para mim assim, mas eu não acho correto você dizer, por exemplo, que um pai não pode dar um banho numa criança, porque o meu marido sempre deu banho na minha filha. Eu digo assim, olha, eu não conheço seu marido, você conhece. Você tem que conhecer seu marido. E há uma diferença entre dar banho numa criança e mexer nas partes íntimas. Que é uma coisa, o pai está lá dando um banho numa criança e eu realmente não posso dizer para aquela mãe, não deixe seu marido ou o padrasto ou o avô dar banho. Não, aquela família que precisa saber a saúde emocional daquela pessoa e daquela própria família, né? Mas eu digo, mexer na parte íntima da criança ninguém pode. Não importa se é pai, se é mãe, se é médico sozinho. Tanto é que a gente explica isso na parte do toque do sim, do toque do não. Nós dizemos, e o médico? Quando você for ao médico, o médico pode mexer? Aí elas ficam divididas ali, não sabe se sim, se não. Aí nós auxiliamos, nós dizemos para elas assim, que se tiver com a mamãe ou uma pessoa responsável, né? Imagine que você se machucou lá no colégio, a professora acompanhou você, aí o médico pode mexer se houver necessidade, se a dor for próxima das partes íntimas. Se não, se o médico ficar sozinho com você e for mexer nas suas partes íntimas, ele não pode. Não pode. Né? Tá E certo. é dessa forma que a gente vai orientando as nossas crianças. E pense, né? Nós estamos com crianças de 4 e de 12 anos. 12 anos. Aí, deixa eu comentar uma coisa bem Sim, interessante sim. que aconteceu, que eu até comentei com a doutora outro dia desses. Nós tínhamos eu tinha um certo receio logo nos primeiros chás em relação a essa idade. Só que eu pensava, meu Deus, mas se é para prevenir, precisa chegar bem antes, o mais cedo possível, né? Senão não é prevenção, de repente, né? Então, mas nós vamos trabalhar com 4 anos, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E num dos chás foi muito lindo, porque tinha 2 menininhas, elas não paravam. Elas, 2 amiguinhas, 2 comadres, e elas andavam com aquela bonequinha e ia lá para a avó e voltava. E eu olhei aquilo e falei assim, eu acho que não deu certo o negócio aqui, né? E a avó pensou a mesma coisa. A avó depois me mandou uma mensagem e falou assim, olha, Neide, eu pensei assim, não adiantou nada eu levar a fulana, porque ela ficou lá com a amiguinha dela. Só que quando nós chegamos em casa, ela desandou a contar para a mãe e para o pai tudo o que ela tinha aprendido. E essa avó me mandou a mensagem para dizer para mim. E eu fiquei maravilhada. Então, cada criança, ela tem uma... É claro que vai ter crianças ali que, de repente, vão absorver menos informação, outras mais. Mas o importante é que eu acredito que dificilmente, eu digo pelas minhas lembranças de criança, dificilmente elas vão esquecer aquele momento. Sim. Tanto meninos quanto meninas dificilmente vão esquecer aquele momento. Né?